programa a seguir é livre para todos os públicos. A entrevista está chegando para você, para toda Nova Friburgo. Quero pedir desculpas aos telespectadores pela minha voz não estar tão boa, porque eu estou com um pouquinho de alergia, mas o que interessa é poder fazer o programa e trazer informação e entretenimento para vocês. Uma pauta hoje que é uma pauta muito séria, uma pauta que podemos dizer que é um dos maus secretos do ser humano. Nós vamos falar sobre suicídio. Eu estou trazendo o psicólogo Christian Wilkes-Trumont, que veio falar desse tema conosco. Christian, suicídio é o extremo que o ser humano pode chegar. Com certeza. Uma vez eu li que o suicídio, quando a pessoa vai se matar, vai cometer o suicídio, sim, é quando o grau de angústia chegou a um patamar tal que a insuportabilidade com a vida é impossível de lidar. Isso procede? Sim, eu acho que sim, né? Eu acho que isso procede. Eu acho que existem várias leituras que a gente pode fazer, né, do suicídio. Então, uma é essa aí que você falou, a questão da angústia, né, existencial, que todo mundo tem um certo nível de angústia, né, de mal-estar. Isso é uma coisa que as pessoas sentem. Mas realmente quando a coisa chega num nível insuportável, a pessoa pensa em atentar contra a própria vida, né? Então realmente a gente precisa ficar atento para perceber esses sinais e agir antes que seja tarde demais, não é? As pessoas confundem muito depressão. A depressão é muito interligada a essa questão do suicídio. Sim. E as pessoas confundem muito assim, a pessoa tá melancólicozinho, tá desanimado. Tá desanimado. Isso. Como lidar com essa questão? Tipo, ele não está melancólico. Como perceber que uma pessoa depressiva, ela pode ter um quadro pronto para cometer o suicídio? Com certeza, com certeza. E isso pode passar desapercebido por muitas pessoas, né? Realmente, o que acontece na questão da depressão, Gustavo? A depressão ela não é uma doença fatal. Por pior que ela seja, ninguém vai morrer de depressão. Agora, ela pode chegar num ponto tão grave que ela leva realmente a pessoa a cometer suicídio, entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, o que você falou, né, da pessoa se sentir desanimada e os outros acharem que aquilo ali é uma coisa normal, né? Não, tá com uma frescurite. Tá com uma frescurite, exatamente. A depressão é uma das doenças mais subdiagnosticadas que existem, na minha opinião. Realmente tem muita gente que sofre de depressão, de transtorno de ansiedade e que acha que isso é normal, que a vida é assim mesmo e vai tocando. Então, realmente é importante o público saber como identificar isso, né? Então, vamos lá. Existem alguns sinais, né? Existem alguns sinais que a gente precisa. Quais são os principais sinais? Então, vamos lá. De uma maneira geral, a gente percebe que uma pessoa está deprimida quando ela está desanimada, ela tem alterações no sono, ou ela dorme demais, ou ela tem um sono muito picotado durante a noite. Ela tem alterações de humor, ou seja, ela pode explodir com coisas pequenas, como se ela estivesse colocando uma lupa em cima dos problemas. Então, um problema pequeno, a pessoa explode, grita e, enfim, se irrita, né? Pode ter esse viés de irritação. E ir de um ponto ao outro, sair dessa irritação e ir para um estado de euforia grande? Pode também. Aí a gente já está falando de transtorno bipolar, né? Mas também isso pode acontecer e a gente tem que saber identificar. Mas falando assim, especificamente de depressão, outra coisa muito comum é o choro. Então, eu tenho muitos pacientes que relatam choro diário, sem um motivo. Não há nada acontecendo que justifique e a pessoa está chorando todos os dias. Então, se você perceber um parente seu, um conhecido seu, que sempre chora, qualquer coisa está chorando,
isso pode ser um sinal de depressão, tem que se ficar atento. Um desânimo geral, uma falta de força, como se a pessoa estivesse vendo... Apatia, como se a pessoa visse o mundo em preto e branco, entendeu? É muito sério. É sério. E outra coisa também, outro sinal, é uma falta de autoestima. Então, a pessoa se veste, mas ela bota qualquer roupa, ela não se preocupa de estar com o cabelo penteado ou de estar com uma roupa combinando, ela coloca o que tiver na frente e sai meio largado, entendeu? Não está muito preocupado com a aparência, porque a autoestima normalmente está baixa também, né? Agora, Christian, a autoestima, como que nós podemos linkar a autoestima também com essa questão do suicídio? Porque a autoestima, assim, você é psicólogo há de concordar, são vários vieses nessa questão. No seu consultório, o que você já escutou com relação à autoestima, do tipo... Você já escutou assim, tipo, uma pessoa, um rapaz ou uma moça chegar e falar assim, não, eu sou horroroso? Já escutei. Você fala, não, peraí. Já escutei. E não só a baixa autoestima, ela está ligada à questão da aparência, como ela está ligada muitas vezes à questão do desempenho também. Não só do desempenho social, como do desempenho profissional. Às vezes um aluno, o desempenho acadêmico, né, escolar. Então, por exemplo, tem gente que tira notas boas na escola ou na faculdade e acha que não é aluno bom o suficiente. Entendeu? Existem profissionais que são pessoas sérias, que atingem suas metas e acham que não está bom o suficiente. Essa autoestima que eu chamo de uma autoestima funcional. E tem também a autoestima da questão da aparência, né? Da pessoa achar que não é bonita, achar que não está em forma, quando na verdade está. Ou mesmo se não estiver, ela exagera, como se ela olhasse para a situação com uma lupa, entendeu? Uhum. Então, no consultório, a gente faz um trabalho para justamente mostrar essas distorções para a pessoa. Peraí, você está dizendo que você não é bom profissional, mas o que os seus colegas dizem? Né? Como é que é a sua colocação no mercado? Como é que é a sua comparação com outras pessoas? E aí a gente vai trabalhando essas distorções para que a pessoa vá vendo, realmente isso é uma coisa da minha cabeça, eu estou inventando isso. Né? Você vai colocando o paciente nos trilhos. Exatamente. E aí vai trabalhando a autoestima para que a pessoa vá se valorizando, vá se amando, se colocando em primeiro lugar, aprendendo a dizer não para o outro, entende? Agora, voltando à questão do suicídio. No Japão, o índice de suicídio é muito grande pela cobrança, principalmente, de adolescentes nas escolas japonesas que tem uma cobrança exacerbada. Aqui no Brasil, nem tanto. Porque, como lidar com a cabeça de um estudante que está à beira do suicídio? É uma boa pergunta. Não só no Japão, né? A Ásia, de uma maneira geral, ela tem os maiores índices de suicídio do mundo. Mas no Japão realmente acontece, na China também acontece. E a gente sabe que na China, desde pequenininhas, as crianças, né? Por exemplo, aquelas crianças que são atletas, com 8 anos de idade, eles são levados para centros de treinamento, longe da família, em outras cidades, e ali eles ficam treinando direto e não voltam a morar com as suas famílias. Então, realmente é uma cultura muito, muito rígida, muito disciplinar, né? Esse arranque, porque praticamente você é arrancado. Isso. Eu acho que nós aqui no Brasil, eu acho que também não suportaria. Eu não ia suportar. Não, imagina, claro que com 8 anos de idade, pronto, você vai para um centro de treinamento. Exato. Você poderá ver seus entes, quiçá daqui a um tempo, não se sabe quando. O que passa, o que deve acontecer com uma pessoa dessa? Porque a angústia deve ser uma coisa assim, avassaladora. Exatamente, porque a cobrança é cada vez maior, né? Você vê que hoje em dia existem escolas, por exemplo, existem escolas no Rio de Janeiro, particulares, onde uma criança, para entrar na alfabetização, no primeiro ano, ela faz prova. Ela precisa fazer prova para entrar, entendeu? Nos colégios bombas, mas exatamente. Eu sei de alguns. Né? Então, a cobrança hoje em dia já é desde 7 anos de idade, já começa a cobrança. Então, realmente, essa questão da cobrança que você falou é muito importante, porque se ela recai sobre uma pessoa que está dando conta do recado, tudo bem, a pessoa vai desenvolvendo, às vezes tem uma frustração aqui, outra ali. O problema é quando ela acontece com alguém que
que está com algum distúrbio de aprendizagem, alguma dificuldade de aprendizagem, e não consegue tirar notas boas, associado a uma situação de depressão, ou associado a uma situação de uso de drogas, entende? Ou de alcoolismo. Quando você junta esses fatores, né, conflitos na família. Então, assim, normalmente, quando a gente analisa um comportamento humano, uma situação, a gente não faz uma ligação de uma causa para um resultado, mas um conjunto de causas, né, que quando eles se interrelacionam, você acaba tendo aquele resultado, entendeu? Eu entendi. Então, só voltando à questão da cobrança, sim. o que acontece? A cobrança ela é rígida, ela é puxada para todo mundo quer passar no Enem, todo mundo quer ter uma faculdade boa, todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Todos os pais se preocupam, poxa, meu filho tem que ser um profissional de peso, tem que ser uma pessoa que se destaque. Agora, isso é uma coisa positiva para empurrar o jovem para frente, só que a gente tem que saber se não está sendo excessivo, porque quando o jovem não está conseguindo dar conta do recado, não adianta a gente pressionar mais, a gente tem que, com cuidado, com carinho, tentar descobrir o que está havendo, por que ele não está dando conta, ao invés de botar mais disciplina e mais pressão. Porque numa situação dessas, se o jovem tem depressão, se ele faz uso de droga, se ele tem uma situação de conflito na família, onde ele está sempre brigando, está sempre mal, se ele tem uma tendência a isolamento, tá? Isso é uma coisa importante também. Entendeu? Aquele jovem que gosta de ficar trancado no quarto o dia inteiro e não interage com a família e não gosta de sair no final de semana. Isso é muito perigoso. Tem que se ter muito cuidado com isso. Um jovem que tem é introspectivo, isso, que fica trancado dentro do quarto. Quais são é um jovem que tem uma tendência a cometer suicídio? Não, porque da natureza do adolescente gostar do seu canto e não querer misturar o seu mundo com o mundo da família. Sim. Entendeu? Então, a maioria dos adolescentes gosta de ficar trancado no quarto. A questão é aquilo que eu te falei, é o conjunto de fatores, entendeu? Então, é a pessoa que fica trancada no quarto, que não está dando conta dessa cobrança aí que você falou, está tendo problemas na escola ou problemas no trabalho, né? Que está tendo sinais de melancolia, de depressão, de uma pessoa muito nervosa, uma pessoa que você sente que não está equilibrada, né? Quando você junta isso tudo, você tem a ideação suicida, que são justamente esses pensamentos. E aí o que os pais devem fazer, o que os parentes devem fazer? Na dúvida, conversar, chegar para a pessoa e perguntar, olha só, estou sentindo que você não está muito bem, como é que você anda se sentindo e tal? Já passou pela sua cabeça acabar com tudo? Já passou pela sua cabeça sumir? Você tem vontade de sumir? Você tem vontade de desaparecer? E aí a gente pesquisando isso, a pessoa fala, passa pela minha cabeça sim, às vezes eu tenho vontade de sumir com tudo. E aí a gente tem que se preocupar de fazer uma intervenção. Que tipo de intervenção que é necessário ser feita para um jovem desse? Então, tem que se fazer uma avaliação com um profissional, normalmente um psicólogo, para saber se realmente existe um transtorno mental, se existe depressão, se existe um transtorno de ansiedade, se existe um uso de substância, alguma droga, enfim, entorpecente. E isso sendo identificado, tem que se iniciar um trabalho, né, de terapia, de psicoterapia, para evitar que isso aconteça. E muitas vezes é necessário um encaminhamento para um médico também, normalmente um psiquiatra, para fazer a parte farmacológica, entendeu? Para tomar medicação. Você também é psicanalista? Não, eu sou psicólogo. Você é só psicólogo? Sim. Nesse tempo que você trabalha com psicologia, qual foi o caso que te fez arregalar os olhos? Então, há alguns anos atrás, eu recebi um paciente referido de um médico... óbvio que você não vai falar, porque profissionalmente... Não, claro que não. Não vai citar nomes, mas não, de forma alguma. O contexto. Mas era um paciente homem, né? É importante falar que a prevalência dos suicídios nos homens é, em média, 3 vezes maior do que nas mulheres. Isso no mundo como um todo, tá? Então, é mais perigoso, é mais fácil o homem se matar do que a mulher, né? E parece que aqui no Brasil a taxa é de 5 suicídios para cada 100 mil habitantes. Nossa, é um número muito alto. Muito alto mesmo. Essa é a taxa. Parece que no mundo, eu estive vendo, não tenho certeza, mas parece que todo ano 100 mil pessoas se matam. No mundo todo. No mundo? No mundo todo. 100 mil pessoas se matam.
Município. Então, em muitos lugares, é considerada a 10ª causa de morte no mundo é o suicídio. Não é uma coisa tão pequena assim. Não. Christian, eu vou interromper um pouquinho, nós vamos para um rápido intervalo. O Entrevistas volta já já, nos aguardem. A mais tradicional casa de perfumes de Nova Friburgo oferece a você os melhores perfumes nacionais e importados. Além disso, pode contar com diversas linhas de bijuterias, artigos para banho e uma completa linha de maquiagens. Tudo para deixar você com a beleza que você merece. Visite a Brilho Perfumaria e faça sua beleza brilhar intensamente. Avenida Ariosto Bento de Melo, número 30, loja 1, no centro. Conheça a Espaço Decor e deixe a sua casa como você sempre sonhou. Na Espaço Decor, você encontra móveis de primeira linha, qualidade e variedade em sofás e muito mais. Produtos sob medida para valorizar cada ambiente da sua casa. São mais de 500 metros quadrados de opções para você. Pronta entrega e montagem rápida em toda a região. Espaço Decor. Móveis que decoram a sua casa. Invista na qualidade de vida de quem você ama. A Pousada Outono trata com muito carinho e respeito aqueles que passaram a vida toda cuidando de você. Com uma equipe altamente especializada, oferecem aos idosos atividades terapêuticas e de lazer em um ambiente acolhedor, cercado pela natureza. Pousada Outono, o melhor em hospedagem e cuidados para a terceira idade. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Voltamos para o último bloco do Entrevistas e eu estou recebendo o psicólogo Christian Wilkes Drummond. Christian, eu quero retomar uma pergunta que foi feita no finalzinho do bloco anterior, Sim. que é a questão se algum paciente já chegou no seu consultório com algum caso que te deixou de cabelo em pé. Teve sim. Teve uma vez um paciente que chegou e referido por um médico, porque o médico percebeu que ele não estava bem, e ele chegou chorando, né? E ele disse assim: doutor, eu vou me matar, eu já estou com o plano todo pronto de como fazer, eu já deixei tudo preparado na minha vida para executar o plano, e eu vou realmente... eu vou pegar o meu carro e vou jogar numa ribanceira. Eu já escolhi qual é a ribanceira. Eu já vi que se eu cair ali... Já chegou com tudo? Eu já vi que se eu cair ali... Cronograma? Tudo certo, tudo preparado, entendeu? Já deixei carta, já deixei tudo pronto e não tem mais jeito, eu vou fazer isso. Mas assim, determinado, sabe? O que você falou para ele naquele momento, você lembra? Eu lembro, eu disse para ele que ele estava com uma depressão muito séria, que ele precisava tomar uma medicação imediatamente. Entrei em contato com a família dele, peguei os telefones e ali mesmo entrei em contato com a família, avisei a família do que estava acontecendo e falei para ele que nada é para sempre, que aquilo era uma situação passageira de angústia, que ele estava num momento de crise, né, ou de surto, mas que aquilo iria passar, que ele precisava ter fé, ter paciência, que aquilo era uma situação transitória. E que existe uma doença que faz a pessoa ter essa vontade, que aquilo não é a consciência dele querendo fazer, mas que é uma doença que faz ele sentir aquilo. Ou seja, a doença em si faz ele ter esse impulso. Faz ele ter esse impulso. E aí eu consegui convencer a família de interná-lo. Foi difícil?
Não foi difícil. A família percebeu que ele estava mal e aí realmente a gente fez uma internação compulsória, porque é muito arriscado pegar um paciente naquele estado e simplesmente mandar para casa e torcer para que nada aconteça. Então, quando a gente percebe que a coisa é muito grave assim, eu encaminhei para um médico psiquiatra conhecido, conversei com ele pelo telefone e a gente combinou, não, vamos fazer uma internação compulsória desse paciente. Ele foi internado, foi feita a contenção dele, tomou a medicação, saiu do surto e aí ficou bem. E está vivo. Mas, graças a Deus. Mas em quanto tempo que ele ficou internado? Ele ficou internado 10 dias. 10 dias? 10 dias. Eu ia perguntar se era uma semana, 5 dias, mas 10 dias. Ficou 10 dias internado, até perceberem que ele estava bem, que ele tinha saído. Porque é uma janela que se abre, entendeu? A pessoa entra naquele movimento e depois ela sai. Então é muito importante, a gente percebendo que a pessoa está realmente nesse movimento, a gente fazer a chamada contenção, que é você segurar a pessoa e falar, não, você não vai, eu vou ficar com você 24 horas por dia, não vou te deixar sozinho, porque você não vai fazer besteira. E aí tem que se fazer também um trabalho ambiental, ou seja, no caso de adolescentes e jovens, não deixar a chave na porta, entendeu? Olha, eu quero que a porta fique aberta, eu quero que a porta do quarto fique aberta, não quero que se tranque. Não deixar a pessoa sozinha em casa, ter sempre alguém acompanhando. Procurar, se tiver coisas na casa que são perigosas, procurar tirar isso do alcance do paciente. Facas, ficar de olho no gás. Principalmente exatamente, aqui em Friburgo. Exatamente. Cordas, se a pessoa quiser se enforcar, armas de fogo, entende? Uma coisa muito comum também no Brasil e no mundo é morte por envenenamento. Né? Eu tive um paciente que... tive uma paciente que era acho que de Sumidouro e teve um parente idoso que se matou com agrotóxico. Então, Nossa. É muito comum também. Se for uma zona rural, a pessoa realmente precisa ser mantida afastada de qualquer agrotóxico, entendeu? Porque mata mesmo, mata rápido. E pessoas que... Medicamentos também. Exatamente. Que fazem praticamente um coquetel com diversos medicamentos para tomar. Então, isso também ocorre? Ocorre. E aí tem medicamentos que são especialmente perigosos, né? São aqueles medicamentos de uso controlado. Esses são os mais perigosos. Por exemplo, um remédio para ansiedade, né? Controlado. Um Rivotril, por exemplo. Um Rivotril, por exemplo. Se a pessoa tomar uma caixa de Rivotril, ela pode ficar bem mal. Eu não sei se ela chega a ter um choque e a morrer, mas eu já tive pacientes que tomaram uma caixa de Rivotril e tiveram que ser internados porque ficaram muito mal. Então, assim, o paciente que faz uso de medicação controlada, se tiver com ideação suicida, ou seja, se tiver falando que quer acabar com tudo, tem que tirar esse medicamento do alcance dele. Alguém da família tem que tirar, guardar no lugar escondido e só dar no momento certo. O controle também parte da família. Agora, eu quero, o Christian, saber o seguinte. Que ações as famílias têm que ter quando percebem de vez que um ente está realmente com uma depressão, mas com a depressão com tendência a suicídio? Então, normalmente as pessoas elas protelam, elas enrolam muito até tomarem uma atitude. E aí, nisso, às vezes é tarde demais. Então, o importante é você percebendo que tem alguma coisa errada, na dúvida, atua. E o que é atuação? É procurar um profissional que possa fazer uma avaliação e dar uma resposta se aquilo realmente é uma situação problemática ou não. Porque é muito difícil um paciente, por exemplo, um paciente que sofre de depressão, que esteja medicado, mesmo que ele não esteja fazendo terapia, tá? Ele está sendo medicado, está tomando remédio direitinho. Muito difícil que esse paciente venha cometer suicídio. Muito difícil. Normalmente são pessoas que têm a doença não está sendo tratada. E ela não deve ser negligenciada. Então, a família percebendo, procura ajuda. Procura um médico psiquiatra, procura um psicólogo, enfim, procura uma pessoa, procura um médico de família, pode ser um médico, um clínico geral. Para começar a entender a questão. Exatamente. Começa a investigar, começa a puxar e ver se vem alguma coisa dali, né? E essas outras atitudes essas outras ações que eu enumerei, né? Ou seja, monitorar a pessoa, fazer essa contenção, não deixar muito tempo sozinha. Agora, você chegou nesse ponto novamente. É necessário colocar a pessoa no meio social, tipo, vai para um clube, vai andar na rua,
para poder também haver essa contenção? Ah, você diz a pessoa que gosta de ficar isolada? É. É importante, né? Eu acho que é importante a família não deixar esse isolamento acontecer. Embora, se você pega um paciente desse e você leva ele, de repente ele fica bem, né? O difícil é tirar ele daquela situação. Mas é positivo sim. Por exemplo, o pessoal, os amigos vão sair para comer uma pizza à noite. Aquela pessoa não quer ir. Força a barra. Puxa, leva. Não, vai sim. Você não pode ficar aí. Você não pode se entregar. Vamos lá. E a pessoa sai e depois ela melhora. Ela começa a se sentir melhor. Só que isso não é suficiente. Tem que se atacar a causa do problema, que normalmente ou é uma angústia existencial muito grande, como você falou no início, ou é uma depressão, um transtorno de ansiedade, ou mesmo o uso de drogas. Então, tá na dúvida, né? Vai lá na mochila da pessoa, dá uma inserta, entendeu? Dá uma revirada no armário, procura na gaveta. Se encontrar alguma coisa, poxa, então a droga pode estar sendo a causa. Se for droga, procura ajuda, procura os narcóticos anônimos, enfim. Se for álcool, procura os alcoólicos anônimos, né? Tem que se procurar ajuda. Com parceria com um psicólogo, com um psiquiatra. Com certeza, sempre, sempre. Para ter uma orientação profissional, para a coisa não ficar solta. Agora, a questão da depressão, mas com a tendência ao suicídio, ela é maior em jovens ou ela chega, ou os adultos também, adultos e pessoas idosas também têm uma tendência alta? Então, olha só, aqui no Brasil, ela é mais frequente entre jovens de 15 a 24 anos. Assim, é o público principal. Jovens, o perfil é jovem, homem, de 15 a 24 anos, sendo que nas regiões mais frias, o suicídio é mais comum do que nas regiões mais quentes. Então, ou seja, Rio Grande do Sul tem a taxa aqui no Brasil mais alta de suicídio. Rio Grande do Sul. Ceará e Rio Grande do Norte tem uma taxa baixíssima. Então, aquela taxa média que eu te falei de 5 habitantes por 6 mil, ela chega a 16 ou 19 no Rio Grande do Sul e 2 no norte do país. Então, realmente parece que o frio, ele favorece isso, né? Porque realmente as pessoas no frio, elas ficam mais em casa, elas saem menos, elas não têm tanta vontade de passear ao ar livre, né? Realmente a pessoa que mora na praia, que mora num lugar mais quente, ela vive mais relaxada. Para a Serra Catarinense, que faz menos 6, eu não ia aguentar. Uma vez eu conversei com alguém que eu falei o seguinte, olha, Europa, eu acho que eu não aguentaria morar na Europa porque tem que ficar encaixotado, sem meia dentro de casa, porque faz menos 30. Não dá. E realmente lá as pessoas são mais sérias, mais cinzas, né? Realmente. Sério? Que faltam 3 minutos? Christian, o programa está chegando ao final. Eu quero te agradecer a sua participação e quero deixar o espaço aberto agora para você fazer suas considerações finais e deixar também seus contatos. Tá bom. Enfim, eu queria deixar aqui claro que a gente não deve negligenciar o suicídio. Ele não é uma situação muito grave, porque a prevalência dele ainda é pequena, mas ele não pode ser negligenciado. Então, as pessoas devem estar atentas para esses sinais que eu falei aqui. Percebendo esses sinais, elas devem procurar ajuda. E eu queria falar rapidamente da questão dos idosos, né? Existem muitos idosos com depressão subdiagnosticada, ou seja, o idoso tem depressão e a família não percebe, acha que está desanimado com a vida, acha que é rabugento, acha que é uma pessoa que é grossa mesmo, e não é. Então, se você tiver um idoso dentro de casa que está sempre mal-humorado, está sempre reclamando, faça uma avaliação com ele, porque, de repente, se ele for tratado, ele vai melhorar muito. Isso aí realmente é uma coisa muito importante para se dizer. E agora, seus telefones de contato. Tudo bem, os telefones meus de contato, eu tenho um site do meu consultório, que é christiandrumont.com. Lá tem todos os meus contatos, os meus telefones. Eu uso o meu telefone celular como contato direto, que é o 999-777-047. E tenho também o telefone fixo do meu consultório, que é o 3066-0104. E o consultório fica? O meu consultório fica na Rua Farinha Filho, no centro, no número 14, sala 305.
É isso, Christian. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Espero que você possa voltar mais vezes a uma entrevista, porque a parte psicológica, eu adoro. Esse ano então, eu estou batendo os recordes de psicólogos vindo ao programa. Ah, é? Que legal. Então, porque o assunto ele é bem amplo. Tá ótimo. Muito obrigado pela sua participação. A entrevista termina aqui e nos vemos numa próxima atração. Um grande abraço e até lá.